A gente sabe muito bem por que nosso Senhor morreu, mas nós sabemos como. Só que vejam, se há um porquê, há também um como. Há uma esfera anatômica, fisiológica, biológica para a morte de nosso Senhor. E essa meditação, ela é muito frutífera, principalmente para o período quaresmal. A morte de Jesus começa quando ele sua sangue no Horto das Oliveiras. O nome técnico para isso é hematidrose. E quem descreve isso é São Lucas, um médico. As pessoas não suavam sangue ao seu redor para que isso fosse uma coisa comum e São Lucas tinha esse conhecimento. É uma condição muito rara e que normalmente acontece quando a pessoa passa por uma intensa situação de sofrimento. Na literatura médica, inclusive, mostraram pacientes que estavam caminhando para a morte, prisioneiros que suaram sangue no corredor até a sua execução. Então vejam, imaginem o tamanho do sofrimento espiritual que Jesus passou naquele momento, que teve como desfecho visível o seu suor de sangue. Isso é grandioso. Ali, Jesus já começou a perder líquido necessário para a sobrevivência, porque se não há volume dentro dos nossos vasos sanguíneos, nós gradualmente entramos num quadro de falência de órgãos chamado choque. Os discípulos que estavam lá rezando com ele, ao olharem aquele homem que viram transfigurado no Monte Tabor, totalmente ensanguentado, apavorado com o que viria. Mas Jesus tem uma vontade perfeita, uma obediência perfeita. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E assim o fez. Vale ressaltar que, ao sangrar durante o seu suor, a pele de Nosso Senhor ficou muito mais sensível à dor, muito mais sensível aos próximos passos da Via Crucis que ainda viriam a acontecer. Depois de passar uma noite inteira sem beber, sem comer, aguardando o seu julgamento, e ter que ouvir de Pilatos que, mesmo ele não tendo encontrado crime algum, ele foi encaminhado para a flagelação. Flagelação essa que tinha requintes de crueldade, em que as pontas do chicote tinham halteres, tinham ossos de carneiro que machucariam o sagrado corpo de Nosso Senhor. Imaginem a dor lancinante que era ter a sua pele rasgada, ter a sua pele machucada, uma pele já sensível, e que, vendo aquela multidão que vociferava contra ele, ainda assim olhar com piedade, olhar com amor, olhar com resignação com a vontade divina. O processo de morte continua de maneira muito importante com a flagelação, há mais perda de sangue. O trauma no tórax provavelmente começou a acumular um líquido chamado derrame pleural, o que dificultava a sua respiração. Jesus não mais já conseguia puxar o ar de maneira firme, de maneira profunda, porque todas as vezes que fazia isso, sentia dor. Ele começava um processo, digamos, de sufocamento por conta de suas lesões. Para completar o requinte de crueldade, o encaminharam à coroação de espinhos. A coroa não era uma espécie de halo, ela era um boné. Incontáveis espinhos perfuravam uma área inervada, ou seja, com vários nervos, e vascularizada, ou seja, com muito fluxo de sangue. Você já bateu a quininha do seu cotovelo na parede? Você passa segundos tentando suportar aquela dor sem saber o que fazer, esperando que aquela dor fique mais leve e não tem o que fazer. Imagine tantos e tantos espinhos na cabeça de Jesus, disparando o mesmo estímulo doloroso e sem solução. Não adiantava parar. Perdia ele mais sangue com os espinhos, ficando fraco, ficando com sensação de desmaio, ficando com mal-estar, com vontade de vomitar, e mesmo assim, obediente. Não satisfeitos, os judeus então condenam, com o aval de Pilatos, apesar de ter lavado suas mãos, o condenam à morte por cruz, que era reservada para o que havia de pior na sociedade. Libertaram Barrabás e escolheram crucificar aquele cujo crime tinha sido se dizer filho de Deus. O mais provável é que Jesus não tenha carregado toda a cruz. As hastes verticais ficavam prontas e Jesus carregava o patíbulo, que pesava em torno de 30 a 35 quilos. Aquilo ia abrasando o seu ombro, já chagado. Vocês já tiveram a oportunidade de tirar um tecido de um machucado? Agora imaginem o corpo de Jesus, que era uma só chaga, em contato com a túnica, e o movimento de caminhar com o patíbulo, de caminhar pelas ruas, descolando e colando a túnica nessas chagas abertas.
Imaginem a dor de pés descalços e machucados, em contato com areia. Imaginem já um corpo exausto, mais morto do que vivo, tendo que carregar a sua cruz até o Monte Calvário. Caiu 3 vezes? Bem provável que tenha caído muito mais. Chegou ao Calvário e teve suas mãos e seus pés perfurados por pregos. Eu não consigo, em todos os meus anos de medicina, descrever o que poderia ser uma dor dessa. Eu só posso imaginar, eu posso extrapolar a dor, o choque, que antes eram só na face por conta da coroa de espinhos, agora estavam em seus braços, com pregos que perfuraram um dos nervos mais importantes do corpo humano, o nervo mediano. Imaginem só que, apesar de tudo isso, tomava fôlego ao ser sustentado na cruz para falar: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Usou os seus últimos suspiros ao invés de ficar quietinho para tentar sofrer um pouco menos. Ele usou desse esforço para mostrar o porquê estava fazendo isso. Por mim, por você. O corpo já não mais tinha sangue o suficiente para ser bombeado. Havia uma completa descompensação do sangue, do pH, que não tolera grandes variações. Jesus sentia o mundo rodar, a consciência querendo se esvair. Alguns questionam se Jesus tinha morrido por asfixia. A verdade é que a causa final, ela é multifatorial. Jesus escolheu passar pelo pior que havia no mundo físico-biológico. Ele escolheu o trauma, mais de um tipo de trauma. Ele escolheu respirar pouco, ele escolheu sentir o peso dos seus pecados até mesmo ao respirar. Pilatos se espantou quando Jesus faleceu com apenas 3 horas de crucificação, porque às vezes os crucificados eles ficavam até mesmo dias. Eu tenho vontade de olhar nos olhos de Pilatos e falar: você realmente acha que é estranho, depois de tudo o que foi feito, que Jesus tenha demorado 3 horas na cruz? Eu digo mais, Deus permitiu que fossem 3 horas para que se cumprissem todas as profecias. Um paciente desse que chega em um pronto-socorro, muito antes das 3 horas da tarde, ele já não teria tolerado tamanha agressão e tamanha gravidade dos ferimentos e dos traumas. Ao dizer tudo está consumado, tudo estava consumado no mundo espiritual e no mundo físico, porque é muito estranho pensar que um Deus que até mesmo pensa em cada fio de cabelo na sua cabeça, que também não pensaria nos detalhes da morte que faria, depois de 3 dias, a redenção de toda a humanidade. De maneira muito resumida, cada passo da Via Crucis, ela pode ser usada de uma maneira muito mais profunda para entender como você e eu somos preciosos aos olhos de Deus. Se vocês querem mais se aprofundar nisso, nós gravamos um episódio de Tertúlia em que destrinchamos vários assuntos. Se foram 1 ou 2 pregos nos pés, o local exato do prego da mão, os detalhes da cruz, o processo fisiopatológico completo de como esses detalhes desencadearam numa morte rápida, de como que isso leva a uma meditação da paixão sob o olhar da medicina. Só que essa história ela não foi com um desfecho ruim. Nosso Senhor ressuscitou ao 3º dia para vencer o último inimigo, que era a morte. Agora, não pensem vocês que as pessoas antigamente, elas eram bobas, porque depois de certo momento da história, as pessoas consideram que antigamente todos acreditavam em fábulas, achavam que tudo era justificado pelo sobrenatural. Ora, vocês acham que os cristãos do 1º século, os judeus da época, achavam factível alguém ressuscitar? Pensem em Tomé. Os apóstolos, ao contarem para São Tomé que tinham visto nosso Senhor ressuscitado, Tomé simplesmente acha aquilo um absurdo. Eu também acharia, eu espero que você também acharia isso, porque as pessoas não ressuscitam. Foi preciso ele tocar as chagas abertas. É o ver para crer. Nós temos isso em Tomé. Nós precisamos, nós somos céticos. É absurdo pensar o tamanho do amor de nosso Senhor, que poderia simplesmente descer da cruz, como alguns de seus acusadores sugeriram, mas ele escolheu passar, era conveniente que ele passasse por aquilo. A nós, de certa maneira, sobra um certo ceticismo, mas como Deus é perfeito, ele nos dá o exemplo de São Tomé.
Cristo, que ao suspirar e entregar o Espírito era uma chaga aberta. Poderia dizer, se fosse um dos espectadores daquele dia, um pobre coitado que tinha sofrido uma injustiça. Vê-lo glorioso mostra que os pobres coitados somos nós. O como está totalmente explicado, mas o porquê, porque ali nós vemos quão poderoso é o nosso Deus. Não sejam céticos ao ponto de duvidarem da grandiosidade de Deus.